Bora lá, fiel, repercutindo mais um pouquinho aqui essa grande vitória do Corinthians. Timão venceu o Grêmio por 2-0, gols do Gustavo Henrique e o Memphis. E pessoal, separei pra vocês um corte aqui do programa Mesa Redonda, o Alex Miller, o Garrafa, o Chico Lang e outros aí falando aí dessa grande vitória do Timão. Bora ver o que eles falaram sobre essa grande atuação do Corinthians. Comenta aqui abaixo o que você achou do jogo. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Mas agora, hora e vez do Corinthians. O Corinthians do Chico Lang. Fecha no Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, como é que tá hoje, Paulo? Ó, chegou na redação Paulinho, assim. boa, Lá. Paulinho, O Chico Lang fica... O Paulo Sérgio aponta lá no fundo do corredor da redação, o Chico já faz assim, né, Chicão? Como é que você faz? Até que enfim, vamos falar do Corinthians. Até agora só estava falando primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco Palmeiras, Flamengo. quarto Flamengo, quinto bloco Palmeiras. É o seu Corinthians, Chico Lang, o seu também que está nos acompanhando, porque o Corinthians tem muito a se falar. E o Memphis Depay foi de óculos escuro para a coletiva, meteu a... Ó, daqui a pouco tem Memphis Depay. Primeiro vamos ver, Thiago Salazar vai contar como é que foi essa vitória corintiana na Neoquímica Arena, 2-0 em cima do Grêmio. Bandeirões, faixas e bateria. A liberação das torcidas organizadas do Corinthians após 7 meses deixou a Neoquímica Arena mais bonita e empolgada para a partida contra o Grêmio. Era também a oportunidade de Memphis Depay acabar com o jejum de 3 meses sem um gol pelo Timão. A seca do camisa 10 não terminou no primeiro tempo por causa da trave. E quando o Corinthians acertou o alvo, Thiago Volpi evitou o gol de Yuri Alberto. Em compensação, na sequência do lance, o goleiro gremista saiu mal demais do gol. Gustavo Henrique nem precisou pular para abrir o placar. Hugo Souza, de volta ao time, garantiu a vantagem mínima até o intervalo. Aliás, o placar magro no primeiro tempo tem tudo a ver com a decisão do árbitro de não marcar pênalti nesse toque de Noriega dentro da área. O segundo tempo foi resumido em bola para o Memphis. O holandês foi empilhando oportunidades, tentando de todas as maneiras e até causou certa irritação na Fiel pela dificuldade em converter as chances em gol. Dessa vez o juiz marcou pênalti e Memphis Depay, enfim, voltou a marcar com a camisa do Timão. André Henrique poderia ter diminuído o prejuízo para o Grêmio no finalzinho, mas o quase não joga. Deu Corinthians 2-0 em cima do tricolor gaúcho, que não perdia em Itaquera desde 2014, mas já não vence o Timão há 7 anos. Essa foi a terceira vitória seguida do Corinthians, que agora vai visitar o Red Bull em Bragança e na sequência fará mais 2 jogos aqui na Neoquímica Arena, contra o Ceará e depois o clássico contra o São Paulo. E é justamente essa tabela que para os corintianos coloca o Timão em condições de lutar por uma vaga no G7 do Brasileirão. Tá aí o Thiago Salazar, o Dorival falou desse crescimento do Corinthians nos últimos jogos. São 3 vitórias seguidas e são 3 jogos sem sofrer gols. Coincidência ou não com o trio Gin em campo, não é? Vamos ouvir o Dorival falando da estabilidade da defesa corintiana. Se liga na tela. Hoje, mais uma vez, passamos mais uma partida sem tomarmos gol. Se não me falha a memória, são 34 partidas que eu aqui estou. Metade delas nós não sofremos gols e isso daí é um fato importante. Independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana, em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Fico feliz com o crescimento que vem tendo não só os 3 jogadores da frente, mas a grande maioria, e aqueles que não estão atuando, se entregando em treinamento, respeitando o momento da equipe e, acima de tudo, brigando por posições. Eu acho que isso é um fator importante. Por isso que eu valorizo muito o que o grupo vem nos entregando, vem procurando. Bom, daqui a pouco o Zé Paz está aqui com a gente, conversou de forma exclusiva com o Dorival Júnior.
que para mim está fazendo um belíssimo trabalho. Daqui a pouco eu vou discutir o Dorival nessa entrevista do José Paes, mas o jogo de hoje, Chicão, vocês fiquem à vontade. Uma vitória importante, o Corinthians saiu fazendo logo com pouco mais de 10 minutos, 1-0, metendo pressão. O Grêmio fez sufoco, o Hugo foi lá, fez boas defesas e o Corinthians traz uma vitória importante, Chico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O detalhe mais importante de todos, meu querido Paulo Sérgio, foi a recuperação do Memphis. Porque o Memphis vinha numa baixa danada, 3 meses sem fazer gol, 3 meses jogando mal, parece que não se encaixava com o resto do time. E hoje não. Hoje ele mostrou uma participação efetiva dentro de campo, né? E conseguiu polarizar muita coisa a favor dele. E a favor do Corinthians também. O Corinthians cresceu muito. Inclusive o Triugim, com ele, cresce bastante. Você vê o Garro, a bola que jogou o Garro hoje. Jogou muito bem. O Yuri Alberto foi abaixo da crítica, mas o Garro cresceu junto com o Memphis, assim como todo outro time. O Guinegão entrou e nem sentiu a pressão, né? E olha que ele é um garoto, né? É o tal negócio, quando o craque do time está bem, o resto do time se encaixa. É um Corinthians, ô Paulo, que tem, a gente falou muito de elenco há pouco, né? No programa aí, o Palmeiras tem elenco, o Flamengo tem elenco, mas o Corinthians quando tem esse time, que é a base que o Dorival muito pouco teve no Brasileiro, é um time competitivo, realmente é o diferencial do Corinthians, e o Corinthians tem a decisão da Copa do Brasil. É outro time, por isso a explicação de 3 jogos com vitórias e sem tomar gols, Paulo? Sem dúvida nenhuma. É um time que causa uma impressão completamente diferente para o adversário. Mas hoje, o Chicão, hoje vendo o time do Corinthians jogar, foi o dia que eu fiquei mais tranquilo. O dia que o Corinthians pegava a bola, tinha espaço para jogar, né, o Garro pegava a bola. Ficou calminho? Tava calminho? Hoje eu tava calmo. Eu gosto de você assim. Aliás, o Garro passeou em campo. Passeou. Né? Ninguém marcou o cara, né? O time do Grêmio dando muito espaço pro time do Corinthians. Agora, o Corinthians podia contratar esse Arthur. É bom jogador, hein? É bom vai contratar com que dinheiro? Tá de transfer ban, Paulo? Não sei, faz uma troca. Calma, Paulo, calma. Calma, Paulo Sérgio. Manda o Romero pra lá, traz ele pra cá. Não pode trocar jogador. Não pode nem tocar nada. Não dá pra fazer uma coisinha aí? Não dá. Antes de entrar aí, teve o Salazar falou de um lance que a torcida corintiana reclamou, se foi pênalti ou não, poderia ser 3-0, a gente vai discutir. Foi nada. Mas deixa eu aproveitar o Miller, acho que foi o Chico que falou do Garro, né? O Garro realmente é um jogador diferente, né? Eu gosto demais do Garro. Só que o Garro usa a 8, né? A 8, doutor Sócrates. O Garro, ele pensa o jogo, ele tem a assistência, a qualidade no passe. Mas, Miller, o Garro não pode aparecer um pouco mais na área, pisar um pouco mais na área, crescer no seu futebol, que já é ótimo, fazendo gols, tentando um pouco mais, chegando um pouquinho mais à frente, ou no esquema que o Dorival montou, é ele um pouquinho mais por trás dos atacantes? Para um jogador importante para o seu time, né? Que custa caro, ele faz muito pouco. Sabe bater na bola, Miller? Ele poderia fazer mais, né? Acho que é uma obrigação de todo meia entrar dentro da área. Tem que pisar na área. Pô, você tem que fazer isso constantemente, pô. Isso é uma coisa óbvia do futebol. Então, acho que ele produz muito pouco na dinâmica de jogo. Numa partida, uma mão com açúcar dessa contra o Grêmio, o jogador destacou muito bem. Acho que o Arthur, que não jogou nada lá fora, mas aquele sobra, ele é um bom jogador mesmo. Então, acho que ele poderia ter contribuído mais para ajudar o Yuri Alberto lá na frente, principalmente. Bom, só antes, prepara o Memphis, só antes coloca o lance. Né? O gol de pênalti do Memphis foi pênalti claríssimo, acho que ninguém tem dúvida, braço aberto e tal. Mas o Corinthians reclamou de um pênalti ainda no finalzinho do primeiro tempo, não é? Um toque de mão, o Yuri Alberto tinha a bola dominada e ele tenta uma cavadinha, acho que me parece pro Garro, não era pro Maicon. A bola bate, totalmente involuntário. Miller, pra você. Ele tá recolhendo o braço, dá uma olhada. Hoje é que hoje em dia não existe. Mas ele tá recolhendo o braço, ó, ele tá tentando colocar o braço pra trás. Mas cansei de ver pênalti no Campeonato Brasileiro assim com a nossa arbitragem. Mas olha a distância entre a bola e o jogador, e olha ele tentando colocar o braço pra trás, pelo amor de Deus. Foi nada. Procede, Zé Paz, a reclamação? Eu acho que procede, hein? Pra mim não foi absolutamente nada, cara. Isso aí hoje em dia é pênalti. Pra você, jogador, hoje em dia. Então, esse é pênalti de VAR. Hoje em dia é pênalti. Chico Lang tá pensando, ele tá achando que não foi pênalti, vai ser o último a falar. Pro Luiz Ademar, nada. Alex, pra você, hoje. Eu acho que foi pênalti. O cara quase encaixou a bola e levou a bola pra casa. Quase segura a bola.
Até ele faz um Vzinho. Isso é um gancho na bola. Paulo, pra você, Paulo. Contra o Corinthians é sempre assim, né? Contra o Corinthians. Mas não foi pênalti, não. Não. Ó, Chico Lang pensando, introspectivo. Chico, você da Neoquímica Arena, né? O árbitro tá o quê? De azul e preto? Não, de azul, acho, né? O amarelo, sei lá. Amarelo. Você de amarelo, totalmente amarelo. Árbitro Francisco Lang. Apita a bola toca na mão do jogador do Grêmio. O que faria o árbitro Chico Lang? Cal. Pênalti. Pênalti pro Corinthians? Pênalti. Me surpreendeu, Chico. Pênalti. Achei que você fosse... Pênalti e expulsão do jogador. Jesus amado. Entendi. Esse é o Chico Lang. Agora, se vocês estão achando que isso foi talvez o que de mais importante aconteceu no jogo, o importante veio pós-jogo. O Memphis, numa marra danada, meteu um óculos escuro, velho. Não estava de conjuntivite, porque jogou, né? Mas meteu uma marra, veio de óculos para zona mista. O Salazar esteve lá e acompanhou. E aí eu gostei da zona mista. Parabéns à rapaziada que está lá na cobertura do Corinthians. Hoje as perguntas na zona mista foram, ó... Foram boas? Foram boas. A primeira, o que todo mundo fala sobre o Memphis? Ah, o holandês na seleção joga muito. No Corinthians, a tiriça, né? A nhaca. Perguntaram isso para o Memphis. Olha o que o Memphis respondeu. Se liga na tela. Anybody with a logic understanding of football knows that how can you compare the national team to our team here? It's totally different teams, totally different players surrounding me. I have a very different job here, so I don't even need to explain the situation or the two teams. Please, let's be intelligent here and let's focus on Corinthians. No pique, ele tem razão? São situações completamente diferentes. Ele poderia jogar mais no Corinthians? Justifica essa cobrança que a mídia tem feito nele? E a torcida também, ou parte da torcida? A qualidade técnica dos jogadores da Holanda que jogam com ele é completamente diferente do Corinthians. Completamente diferente. A Holanda é favorita ao título mundial. Hã? Mas os times que a Holanda enfrenta são diferentes dos times que o Corinthians enfrenta. É que nem a Bélgica, aquele futebolzinho bonitinho que não ganha nada. Bem, mas esses jogadores, a qualidade técnica dos jogadores que estão ao lado dele são completamente diferentes. Tudo bem. Aí os caras deixam ele na cara do gol toda hora. Tudo bem, e ele faz função diferente, eu também concordo com isso. Mas lá ele é abastecido e aqui ele procura abastecer mais. Eu vou mais além. Quando ele joga com o Garro e com o Yuri Alberto, eu acho esse trio ótimo. Acho que esse time é campeão paulista em cima do Palmeiras. Então esse trio é ótimo. Também falar meio que assim, os caras que eu jogo aqui não jogam nada, ele que eu jogo, eu acho que aí é meio perigoso. Eu acho que aqui, nessa resposta... Eu acho que aí ele fica até meio covarde em fazer isso com os companheiros. O que ele deixou a entender pra mim, pelo que eu entendi assim... Não sei polêmica no Não é polêmica, não. É polêmica. Eu entendi que ele falou... Eu jogo com grosso que aqui o pessoal não ajuda muito e lá os caras me ajudam. Não vejo Fica dessa forma, tranquilo, não. Memphis, eu entendi o que você Também falou. não vi dessa forma, não. E sobre contrato? Sobre contrato. Perguntaram para ele. E aí, Memphis, você fica, não fica? Porque tem gente falando, vale o custo-benefício, né? Vale, porque aquele gol de pênalti ali teve um custo, né? A bola entrou, né? Tem assistência e tal. Vale custo. Tem gente falando, será que vale? O Corinthians tem dinheiro? Não tem dinheiro? Lógico que não tem dinheiro. Como é que faz para pagar o Memphis? Aí o Memphis foi perguntado sobre contrato. Afinal, termina no encerramento desta temporada e ano que vem já tem Copa do Mundo. O Memphis respondeu. Vamos lá, se liga na tela. That's right now not the question to answer. Like I feel good here. I'm focusing on the cup and the Brasileirão to finish here good. We have many games left, so let's talk about that another time around the year. But you know, I want to achieve big things. But for me to achieve big things, for this club to achieve big things, it needs some changes that only the people inside understand. You know. And that's it. Tá certo, aí falando. Para conquistar coisas grandes, precisamos de mudanças. Para mim é a frase da resposta. Deixou o recado. O Dorival tá pronto com o Zé Pais? Põe no ponto. Exclusiva do Mesa. O Zé Pais foi lá conversar com o Dorival, completou 1000 jogos. É isso, o Dorival vai falar com o Zé Pais. Na tela, Zé Pais, exclusivo Mesa, Zé Pais com o técnico Dorival Júnior, que completou recentemente 1000 jogos na carreira. Na tela.
Oi para você que se liga na TV Gazeta, hoje temos um convidado muito especial com a gente aqui, CT Dr. Joaquim Grava, professor Dorival Júnior, obrigado por receber a gente aqui no seu local de trabalho e num momento importante que vamos passar uma placa para você aqui, 1000 jogos como treinador de futebol, Dorival. Pois o Brasil não é para qualquer um não, hein? Fico muito feliz, primeiro agradecendo aí o carinho da homenagem, claro. Não é fácil, ainda mais a todos nós, né, que vivemos numa profissão onde o prazo de validade ele é curto. Eu fico muito feliz de estar completando um número como esse, com o aproveitamento que nós tivemos, mais de 60%, conhecendo aí todas as regiões do país, passando por várias equipes. E agora esse momento no Corinthians, tem Copa do Brasil lá na frente em dezembro, mas ainda antes do Campeonato Brasileiro. Até onde esse Corinthians pode brigar no Campeonato Brasileiro e tem como esquecer a Copa do Brasil, tem como focar primeiro numa boa campanha no Campeonato Brasileiro, deixando o Cruzeiro de lado? Olha, eu acho que nós não temos outro caminho. Nós sabemos que teremos 2 jogos muito complicados, difíceis, contra uma grande equipe do futebol brasileiro que vem aí lutando pelas primeiras colocações do campeonato, mas isso vai acontecer daqui a um tempo, então nós temos a consciência que a nossa responsabilidade nesse momento é o Campeonato Brasileiro. Teremos que fazer e buscarmos os melhores resultados possíveis. Tivemos aí, vocês mesmos acompanharam, uma série de fatores que dificultaram um pouco a nossa trajetória desde a nossa chegada. A ausência, por exemplo, muitas vezes do trio Jim prejudicou? Eu acho que, se não me falha a memória, acho que é a 4ª partida que nós os tivemos aí desde o início. Mas ainda assim, eu acho que estamos fazendo um campeonato justo dentro de uma condição que nos foi apresentada. Estamos tentando fazer o nosso melhor pelo Corinthians, uma equipe que defendemos aí com toda a força, com unhas e dentes, como se diz, mas que acima de tudo nos provoca uma situação em que é um desafio grande você poder estar convivendo num momento como esse, com as dificuldades que nós passamos ao longo de toda essa temporada, e mesmo assim, acredito eu, ainda teremos coisas muito boas para acontecerem, se Deus quiser, até o final desse ano. O senhor tem uma passagem importante na seleção brasileira, foi treinador da nossa seleção, acredito que tenha sido o ponto alto da sua carreira, treinar o Brasil. Como vê o Brasil agora com o Ancelotti para a próxima Copa? E em relação ao Neymar, que é um cara com quem você trabalhou também, vê ele inserido nesse processo de Copa do Mundo? Totalmente, é um jogador extra classe, é um jogador de altíssimo nível. Quisera tivéssemos aí mais e mais jogadores com esse perfil. Já os tivemos em outro momento. Meus amigos, será que teremos uma versão desse Corinthians desse ano, aquela mesma versão da reta final do Brasileiro, hein? Que isso, gente, já são 3 vitórias consecutivas. Corinthians que parece que quando chega no final do Brasileiro começa a criar coragem, né, vontade de jogar. Já são 3 partidas consecutivas, tá parecendo o ano passado, né, em que engatou logo mais de 8 vitórias consecutivas. E vamos ver, né, se vai dar certo agora. O Corinthians tem uma sequência aí jogando no estado de São Paulo. Próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino. E aí depois terá, se eu não me engano, o São Paulo e depois o Ceará. São Paulo e Ceará é na Neoquímica Arena. E o Red Bull Bragantino é dentro de São Paulo, mas fora de casa, lá na casa deles, né? E, cara, eu tô muito contente aí com esse momento que o Corinthians tá passando. O melhor momento, no meu ver, né, do Dorival Júnior no comando do Corinthians. Vem fazendo uma boa sequência de jogos. O Corinthians que vem treinando muito forte aí nos treinamentos, né? E dá pra notar isso na partida, os jogadores jogando com vontade e não perdendo ali, né? O que o Corinthians tem de melhor, que é a garra. E o Corinthians conseguiu hoje, né, vencer o Grêmio por 2-0, uma vitória excelente, uma vitória grandiosa, vitória que deixou o Corinthians ali muito distante do Z4, praticamente já descartou o rebaixamento, a zona ali, né, e agora luta pela vaga na pré-Libertadores. É muito importante o Corinthians pontuar bem no Brasileiro, que é para chegar lá no final do ano, na decisão, né, semifinal da Copa do Brasil, com status no Brasileiro bom, uma pontuação ali até que interessante. Não seria muito viável chegar na decisão da Copa do Brasil e o Corinthians lutando pelo Z4 ali para fugir, né,
Então é bom o Corinthians fazer o máximo de pontos possíveis, terminar o melhor possível na melhor colocação, até porque quanto melhor a colocação, mais dinheiro o Corinthians ganha, né? Então vamos focar aí em se classificar aí pelo menos para pré-Libertadores e quem sabe também ser campeão da Copa do Brasil. Pessoal, comenta aí o que você achou dessa partida. Para você, esse time do Corinthians completinho, Trio Jim e outros jogadores, dá para vencer a Copa do Brasil? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.